Graça e paz, amados. Para mim, motivo de bastante alegria estarmos aqui reunidos novamente, né? Depois de um ano. Os pastores falaram que é um ano, nós estamos fazendo a conta, é um ano mesmo. Nós estivemos aqui em agosto do ano passado. Eu estava até em período pós-cirúrgico. Estava falando, meu bem, foi isso mesmo? Parece que tem 2 anos, mas não tem não, foi o ano passado, em agosto. Mas é bênção rever alguns irmãos, tem alguns que eu não me lembro, acho que não estava aqui, mas há muitos de vocês eu me lembro. Nós vamos falar um pouco sobre a criação de filhos, a importância, né, de criar os nossos filhos no caminho do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ensina a criança o caminho ou no caminho? No caminho. Amém? Não pode ser o caminho aquele pai que fala, ó, filho, isso aqui, ó, esse é o caminho. Mas o pai ou a mãe não está disposto a trilhar no mesmo caminho, né? Quantas vezes as pessoas chegam para nós e falam assim, pastor, olha aí, o senhor tem que trazer o meu filho para perto para andar com o senhor. Uma senhora chegou para nós, o filho mexia com droga, tal. Não, porque meu filho, sabe, precisa de Deus, tal. O senhor tem que, né, ter mais tempo para discipular o meu filho, para estar junto com ele. Daí meu esposo olhou para ela e disse assim, uai, irmã, é o seu filho. Daí o princípio que eu ensino aqui na igreja é bom para ele, mas não é bom para você. Então, nós temos que ter a consciência que os nossos filhos seguirão aquilo que eles virem, nós seguimos. Porque não basta ensinar no caminho, é mostrando como é que se faz. Porque a Bíblia que os nossos filhos irão ler, ela é a Bíblia que nós decidimos ler. Amém? Eu tive uma experiência com o Senhor um tempo atrás, e é interessante que, naquela época que eu tive essa experiência, a gente não ouvia muito falar de união estável. Era sempre casamento, casamento. Se havia, naquela época união estável, que eu não sei quando foi estabelecida, se já tem tempo, se isso já é de muito tempo, mas, assim, não se ouvia falar. E eu tive uma experiência que Satanás, ele vinha, o reino do mal, ele vinha destruir em forma de uma máquina. E ele vinha como uma máquina gigantesca, enorme, e as crianças que essa máquina ia encontrando pela frente, ela ia destruindo. Ela pegava todas as crianças e jogava como se estivesse matando todas e destruindo, tirando do caminho. E, de repente, essa máquina chegava, ela conhecia a pessoa, é como se ela conhecesse a pessoa não pelo nome, mas por algo muito íntimo, talvez o DNA, o suor da pessoa, alguma coisa que repassasse que é algo que é pessoal, que é da pessoa. Então, ela conhecia a pessoa. E eu via um casal. E os dois corriam daquela máquina porque sabiam que iam ser destruídos. E, naquele momento, aquela máquina pegou a esposa, a mulher, e ela, desesperada, eu lembro que ela gritava muito, e ela dizia, meu bem, me socorre, me ajuda, me ajuda. E daí ele, assim, assustado com a situação, e ele só dizia assim, ó, não, acabou aqui o nosso contrato. Acabou aqui o nosso contrato. Daí, então, ela começou a pedir a Deus ajuda. Senhor, me ajuda. Como eu vou essa máquina vai me destruir. E como eu me livro disso aqui, ainda tem saída para mim, eu lembro que ela orava ao Senhor. E, naquele momento, Deus trouxe uma estratégia para ela, tirar uma peça de roupa mais íntima dela. E ela tirou o sutiã e colocou na máquina, é como se ela tivesse enganado a máquina destruiu aquela peça de roupa dela, como se tivesse destruído ela, e soltou ela.
E daí a próxima vítima, então, seria o marido. Né? Ele fugiu, não quis ajudar. E o que eu tirei disso tudo? Nós estamos na era, o mundo globalizado que nós vivemos, Satanás, ele está trabalhando. E ele vai utilizar, e já está utilizando, as tecnologias. É claro que o grande avanço de Satanás vai ser utilizando a tecnologia mesmo. Ele vai ampliar o reino dele, ele vai dominar as mentes, ele vai trabalhar, ele vai trazer dissensão. Tudo isso ele vai usar a tecnologia como algo do seu poderio mesmo. E a gente já tem visto, contemplado como isso tem acontecido, né? E a tecnologia é algo fascinante. Nós estamos longe, mas ao mesmo tempo muito perto de quem amamos, né? A tecnologia hoje nos permite visualizar, falar com a pessoa como se ela estivesse tão perto de nós. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estão tão perto, através da tecnologia, elas se distanciam, né, de uma forma tão terrível. Nós temos falado isso no nosso livro, que nós vamos agora mandar para a gráfica, né? Nós estamos escrevendo uns aos outros. É o tema do nosso Projetando, nesse final de ano, e a gente tem escrito 21 capítulos, celebrando uns aos outros, mostrando que a totalidade de Deus, o poderio de Deus, sabe, se manifesta quando estamos reunidos. Nós podemos viver essa totalidade quando nós decidimos viver uns aos outros. É incrível o que Deus faz. E nessa visão que eu tive, eu descobri que Satanás ele não tem um meio termo com criança. Por quê? Criança ele já vai destruir de imediato. Satanás está entrando na mente das nossas crianças. Satanás está trabalhando de uma forma terrível, que as nossas crianças já crescem com a identidade do mal, maligna, totalmente modificadas por Satanás. E muitas vezes nós nem percebemos como é que Satanás está trabalhando. Quando nós vemos, o problema já está todo montado. E muitas vezes é quase impossível você retomar a situação. E eu tenho trabalhado nessa área da infância, adolescência, pré-adolescência, educação de jovens, há 33 anos. Eu sou professora há 33 anos, gestora, psicopedagoga, e a gente tem estado muito preocupado com a questão de criação de filhos. Eu faço encontro para crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Temos um seminário para adolescentes que se chama Filhos do Mandamento. Né? São 12 módulos que a gente trabalha caráter, a gente trabalha estilo de vida, identidade. E a gente, sabe, tem tentado trabalhar com essa faixa etária, porque é a que Satanás ele vai tentar destruir de imediato, como eu tinha visto muito tempo atrás nessa visão. E o próximo passo é o quê? Destruir relacionamentos, casamentos. Porque uma família que não tem base, uma família instável, né, é uma família onde ninguém tem segurança. E Satanás sabe como é fácil trabalhar numa família dessa forma. Satanás sabe como é fácil destruir uma família que já não tem forças. Não tem força porque não tem unidade. A unidade é a nossa força. Unidade em casa, unidade na igreja. E não basta estarmos juntos. Muitas vezes fala assim, não, lá em casa está todo mundo junto. Às vezes está junto igual um saco de laranja, né? Todo mundo no mesmo saco. Mas ninguém, né, se permitiu cortar, ser espremido para formar um suco. Porque realmente no suco que a gente não consegue mais separar que laranja, qual que é a laranja que estava ali, né? Que laranja que é. Então, assim, nós precisamos entender o poder dessa unidade. Coloca para mim, o senhor conseguiu, pastor? Hã? Solta aí. Só para a gente quebrar o gelo, eu gostaria
que um casal viesse... Não precisa nem vir. Só levantar a mão quem está disposto a ler esse poema. Um certo marido fez um poema lindíssimo, mandou para a esposa, via WhatsApp. Falou, nossa, ela vai ficar muito feliz. De repente, chegou no celular dela e ela começou a ler. E vamos ver o que ela leu. Cadê a esposa que vai ler? Nenhuma voluntária? Vai ser na pressão? Então, vamos lá. Justo eu? Ok, então. Não te amo mais. O nome. Quero te dizer. Não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que... Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Daí, pensa que jeito ficou a esposa. Nossa, que poema estranho que meu marido me mandou. Será que é o fim? Mas, na realidade, o poema veio fora de ordem, sabe? E ele queria dizer outra coisa. Daí o esposo vai ler? Agora você vai ler as frases de baixo para cima. É tarde demais, sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo, dizendo que não te amo mais. Esse poema aí só representa como nós, casais, muitas vezes, não sabemos nos comunicar, né? E isso é muito importante no relacionamento, saber comunicar para que Satanás não tire proveito, né, da vida abundante, do melhor que Deus tem. O pastor Hamilton estava falando aqui que tudo que Deus fez é bom. E ele mesmo disse, Deus foi criando todas as coisas e ele dizia, é bom. Sabe, ele olhava para tudo que ele criou e ele dizia que o que ele havia feito era bom. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, está lá em Gênesis capítulo 1, ele disse, é muito bom. Então, assim, agora, tudo que Deus fez é bom e ele espera que, através do governo, porque ele determinou que o homem governasse sobre a terra. Ele deu a terra aos homens. Né? Nós, os homens, o homem entregou a Satanás, ao poderio de Satanás, mas a terra foi entregue por Deus ao homem para que ele pudesse exercer o governo, cultivar e guardar. E, veja bem, Deus, ele criou as árvores, as plantas, o homem pega a árvore, ele transforma a árvore em casas, móveis. Então, ele transforma o bom de Deus naquilo que é melhor para ele viver, e viver bem, viver feliz. Então, Deus deu essa habilidade de governo para o homem, transformar o bom de Deus em algo melhor, até excelente, para que ele viva bem nessa terra. Amém? Então, é isso que nós devemos fazer. Pastor, pode colocar o PowerPoint? Eu pedi para colocar só o início dele, até eu mostrar algumas imagens, porque eu quero trabalhar com vocês essa questão, tanto que Satanás tem entrado e muitas vezes nós não temos percebido. A ideia de Satanás, desde o início, foi destruição em massa. Satanás quer destruir
todos os nossos sonhos, nossos projetos, tudo aquilo que Deus determinou que era bom. Para que o homem, Satanás quer destruir a mentalidade do homem para que ele não consiga fazer do bom de Deus o melhor para si. Né? Hoje, o que o homem acha? Acha que o casamento é péssimo. É melhor estar sozinho do que casado. Né? E eles estão inventando 1001 maneira de viver que é contrário ao que a palavra de Deus diz. Né? Isso aí nós já sabemos, precisamos nem entrar nessa questão. É notório todas as situações que Satanás cria para desfocar o homem de relacionamentos, tanto de um com o outro, né, relacionamentos de companheirismo, amizade, tudo, quanto um com o outro, esse relacionamento mais íntimo de marido e mulher, né, e família. E Satanás ele tem trabalhado porque a intenção dele é destruir, matar, roubar e destruir, diz a palavra do Senhor Jesus. E desde o início, pode passar, pastor, por favor? Desde o início, ele vai tocar, ele tenta tocar nessa geração, que é a geração forte. Nós dizemos que as crianças, os nossos filhos, é a geração forte que Satanás vai tocar. Mas essa estrutura, os nossos filhos, as nossas crianças, elas ainda estão em formação. E é onde Satanás vai trazer os conflitos para que essa criança não tenha identidade formada em Deus. Então, ele vai tocar na estrutura. E que jeito que ele vai tocar? Claro que através de estímulos externos. Né? Ele vai trazer um trauma, ele vai trazer uma situação complicada. Isso pode acontecer desde a gestação, desde a gravidez, sustos, medos, traumas, né? Acontecem com os pais, acontece na família, com a própria criança. E então a criança, ela vai absorver tudo aquilo ali e um espírito de medo vai entrar. Ela não vai ter ousadia que ela deveria ter para ser um adulto saudável. Então, Satanás ele vai trabalhar dessa forma. E o interessante é que Satanás trabalha, ele não muda a sua forma de trabalhar, irmãos. Não muda. A pessoa que adultera, se você acompanhar 30 casais que adulteraram, os 30 casais, eles seguiram a mesma sequência. De fascínio, tal, tudo a mesma coisa, até a queda. Então, assim, não muda. A estratégia de Satanás é da mesma forma. Tiago, no capítulo 1, diz que o Senhor, ele prova. Mas, Tiago, no capítulo 1, lá no verso 13, diz que Deus não tenta ninguém. A tentação não vem dele. Tem uma diferença muito grande entre provação e tentação. Qual que é a diferença? Deus vai te provar para quê? Para te tornar melhor. Porque a provação te torna mais parecido com Ele. E a provação não é para te reprovar. Você vai passar por uma prova, não para ser reprovado, porque o Senhor sabe que você consegue. Mas é para te despertar, para se tornar parecido com Ele. Né? Despertar a perseverança, trabalhar na sua vida através da provação. Então, provação é de Deus. Mas tentação, quem tenta é Satanás. Ele é o tentador. E que jeito que Satanás tenta? Ele tenta segundo a cobiça do coração. Ou seja, nem todas as pessoas, nem todos os homens passam lutas com essa área sexual de mulher. Mas tem muitos que passam luta pelo dinheiro, não é? O dinheiro, o Deus Mamon é o Deus dele. Então, tem pessoas que passam luta quanto à questão financeira, é uma tentação. Tem outras pessoas que a proposta do diabo tem que ser a questão sexual. Então, assim, cada pessoa é tentada numa área, e a gente costuma dizer que é a área da fraqueza. Satanás ele vai no ponto fraco. Né? Daí ele torna aquilo tão... Ele traz como uma forma tão prazerosa, tão agradável, tudo que ele traz como algo assim, tão viável quando é na questão financeira, negociatas, né? Digo assim,
não tem procedência, né? Vai passar o outro para trás. Mas a pessoa, às vezes, está tão focado naquilo ali, no que ele vai ter, que, sabe, ele perde a noção. E Satanás, ele vem trabalhando, então, com essa questão de tentação, desde a geração dos nossos filhos, desde quando eles estão no ventre. Ele vem trabalhando com o homem para que o homem não dê testemunho, e nós não dando testemunho para os nossos filhos, para a nossa família, então nós vamos ter uma família e vamos viver uma família disfuncional e ter filhos disfuncionais. E é por isso que nós temos que abrir os nossos olhos. Isso aconteceu lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, Satanás, nós encontramos lá em Êxodo, né, quando o faraó manda matar todos os meninos. Esse povo aí vai ficar muito forte, mata os meninos. Ali os meninos representavam a força, né? Além de ser bebê, eram meninos representando a força da nação. E Satanás, ele sabe que a força está na criança. Então, essa geração é a geração forte. É a geração que Satanás vai tocar desde a infância, desde que nascer. Satanás quer destruir. Em Êxodo, capítulo 10, versículo 10... Daí está ali Moisés pedindo para liberar o povo, para adorar o Senhor. E quando ele decide, a 8ª praga, irmãos, 8ª praga ia acontecer, Faraó ainda estava com o coração duro, e ele falou, não, então, deixa as crianças, vai só os homens. Então, sempre a atenção de Satanás foi para essa geração, que é a geração forte, e que muitas vezes a igreja acha que é a geração que atrapalha, que é a geração que dá trabalho, né? Ninguém vê como a geração forte, e é onde nós precisamos mudar o foco, porque a força da nossa família está nos nossos filhos. Você vai envelhecer. Daqui uns dias, quem vai ter que cuidar de você são os seus filhos. E como é que nós trabalhamos os nossos filhos para que eles tenham essa consciência de honra? Entendeu? Tem filhos que pegam os pais e colocam no asilo. Lá num dos nossos módulos de adolescente, honra aos pais, nós ministramos dentro do asilo. Nós levamos todos os adolescentes para o asilo. E lá nós ministramos a lição de honra. E daí eles vêm. Você sabe o que é que os idosos falaram para a nossa equipe lá, para os meninos? Você fala para o meu filho vir me visitar? Filho que colocou os seus pais lá e nunca mais voltaram lá, abandonaram seus filhos. Os pais. Agora pensa a situação daqueles meninos chocados, eles voltaram chocados, porque foram avisados que os filhos nunca mais voltaram nem para ver. Olha, esse aí, o filho nunca voltou nem para ver, mas ele estava lá. Nossa, você fala para o filho, meu filho vir me buscar? Para minha filha vir me buscar? Então, olha a situação que chega de desonra, mas é o que esta geração está sendo ensinada. E daí nós estamos achando, não, meu filho é pequeno, nossa, não estou nem acompanhando, para você ter uma noção. O que eu vou falar aqui, talvez você diga assim, não, essas coisas acontecem lá no Brasil, não acontece aqui não. Daí eu cheguei aqui, nós estávamos reunidos, né, e eu perguntei ao pastor, que a gente estava lá, perguntei, pastor, como que é aqui? O que é que os adolescentes, porque assim, a igreja que a gente ia ministrar lá é a igreja que reúne mais brasileiros mesmo, né? Como que é a questão aqui dos adolescentes que estão na igreja, das crianças, o que eles assistem, o que eles estão vendo na televisão, tal. Daí eu só fiz uma pergunta, porque eu vi que ele não sabia me responder, e eu perguntei assim, eles já assistiram aquela série Os 13 Porquês? Como que fala em inglês? A Tainara fala muito bem, que é essa aí mesmo. Daí, quando começou a lançar, no Brasil foi uma febre, todos os adolescentes. Daí eu perguntei para o pastor, ele falou que não, que os adolescentes aqui não assistiam essa série, não. Daí eu achei meio estranho, né?
Daí eu, na casa lá, no dia que a gente almoçou lá, tinha um tanto de adolescente, as netaiadas estavam todas lá na casa. Daí eu cheguei para as adolescentes e perguntei, você já assistiu aquela série e tal, assim? Daí, já. Nossa, aqui todo mundo já assistiu. Tá? Então, assim, ver que os pais não estão sabendo onde os filhos estão entrando, o que eles estão participando. E eu vou mostrar agora para vocês o que o diabo está fazendo, porque realmente os nossos filhos chegam numa faixa etária que eles não aceitam com que a gente mexa nos celulares deles. Eles têm a intimidade deles. Eles têm, sabe, a privacidade. Né? Essa palavra é muito estranha para um adolescente, uma criança que está dentro da casa dos pais. Gente, isso não pode acontecer. Como é que seu filho adolescente, você não vai saber o que está se passando com ele? Você compra o celular, porque ele não trabalha, põe o celular na mão dele, é o melhor, porque eles não querem, né? Eles não querem mais o X, né? O iPhone X, o X. Mas eles querem agora o último que saiu. Entendeu? Tem 2 meses que saiu novo, mas eles já querem, porque aquele outro já caiu, já está fora de linha. Então, assim, os nossos filhos, eles são exigentes. Só que Satanás, ele não está perdendo o campo. E muitas vezes nós achamos que por trabalharmos muito, tal, para dar o melhor para os nossos filhos, nós estamos fazendo o melhor para eles. E muitas vezes a nossa ausência é a que Satanás está aproveitando para entrar e destruir. No Novo Testamento também, né? Herodes mandou matar, exterminar todos os meninos. Nós tivemos no Novo Testamento. Então, assim, e agora, no período que nós estamos vivendo, pode passar, pastor, está ocorrendo o maior genocídio de todos os tempos. A morte em massa de todos os tempos é agora. É nessa geração. E a gente sabe que esse público infantil está sendo bombardeado em todos os níveis. Principalmente nessa questão emocional, sexual. Terrivelmente, eles estão sendo abordados de forma terrível. Nós temos discípulos que estão na Bélgica. De repente, a menina me liga, apavorada, pastora, o que eu vou fazer? Meu filho de 5 aninhos veio da escola com uma história formada, totalmente formada, montada, completa. E ela começou a me contar que agora ele tinha decidido que ia casar com um homem. Ele só tem 5 aninhos. E ela apavorada, chorando, aos gritos, o que eu faço, pastor? Eu falei, calma, primeira questão, você vai manter a calma. E comecei a conduzi-la no processo que ela deveria, mas ela já veio montada. Daí eu, calma, e vai começar a conversar com ele, perguntar por que ele chegou nessa decisão, onde que ele ouviu isso, tal, mostrar que o Papai do Céu fez o Adão e a Eva, e que 2 homens não tem como procriar, não tem como gerar filho, não é tão bonita a nossa família, que tem o papai e a mamãe, você, né, como filho. Então, começa a abordá-lo. Mas ele tinha toda a história realmente montada mesmo, já estava muito fixa na cabeça dele. E aí ela perguntou, quando ela perguntou, não, mas 2 homens não podem ter filhos. Não, mas a gente vai casar e a gente vai arrumar uma barriga de aluguel para ter o filho. Então, a gente acha que, não, essas coisas que acontecem é lá no Brasil, na América não acontece. Muitas vezes nós estamos por fora do que está acontecendo dentro da nossa própria casa. E é isso que eu vim. Eu não vim te assustar, não, vim te apavorar. Você entendeu? Por mais que você esteja na América, eu estou aqui para te apavorar para a seriedade, e Satanás não está brincando. Ele vai destruir mesmo. Então, assim, vamos tomar cuidado, porque assim, eu acabei de fazer um encontro de criança. Do ano passado para cá já mudou.
O encontro de criança que eu fiz o ano passado, a maior parte das crianças eram abusadas por adulto. Eu faço a administração de cura, faço pequenos grupos de, no máximo, 7 crianças na hora da cura. E a gente incentiva as crianças a contar para alguém se houve abuso. Para o papai, para a mamãe, se foi com algum desses, se foi até mesmo com o pai, com a mãe, conte para a titia, para o vovô, para a professora, para o pastor, para a pastora. Então, a gente ensina a criança, ela tem que contar, tem que buscar ajuda. E aí, esse ano foi terrível, porque a maior parte das nossas crianças tinha grupo que tinha 7, todas 7 já tinham sofrido abuso. E daí nós fomos intensificar que tipo de abuso. Daí nós percebemos que o que antes era mais por adulto, agora o abuso estava entre elas. Elas estavam se tocando de uma forma terrível. Crianças e crianças, de uma forma terrível, em todos os lugares, escola, casa, brincando com o priminho, coleguinha em casa, a mãe está achando que está tudo bem, e o negócio não está nada bem, porque Satanás ele não perde ponto, não perde. Pode passar, pastor, por favor. Uma questão muito séria é a adultização de criança, né? As nossas crianças, infelizmente, a mídia já transforma as nossas crianças em pequenos adultos. Infelizmente. E os pais também não cooperam muito. Eu coloquei essa fotinha ali só para vocês verem o nível de uma criança de 1 ano. Olha que vestimenta. Depois a mãe vai achar ruim quando a criança um pouquinho mais crescidinha, ela quer comandar todo o esquema, ela quer, né, sensualizar, ela quer viver uma vida sexual, porque isso aí já se tornou tão comum, e na linguagem entre as crianças e os desenhos e tudo que se tem hoje, filme, não tem um filme hoje que não tem uma relação sexual explícita. Me mostra um. Porque os últimos que eu assisti, todos eles a gente teve que passar para frente rapidamente. Porque cenas está tendo em todos os filmes. E eles estão colocando também o homossexualismo em todos os filmes e desenhos. Terrivelmente. Desenhos que você falava assim, não, esse desenho não tem nada a ver, já está totalmente mudado. Esses dias atrás, teve criança da nossa igreja que estava assistindo, gosta muito dos super-heróis, assistindo o Batman lá. No meio, eles estão fazendo isso, os internautas, no meio do desenho, eles cortam e colocam cenas ou de morte ou de assassinato, tipo bonequinhos assassinando e tal, ou de relações sexuais explícitas. No meio do desenho, é coisa terrível. A Galinha Pintadinha, quem já ouviu essa musiquinha? Bom, eu creio que eu não vi falar que tem esse CD à venda, mas no YouTube já tem. Já tem a Galinha Preta Pombagirinha. Daí é que você põe lá para a criança a galinha pintadinha, daí a criança mexendo lá vai cair nesse outro, a Galinha Preta Pombagirinha. Daí ela foi para o terreiro fazer macumba, feitiçaria, e o enxuerê, e não sei o quê, e é um tanto de demônio que vai chamando, e está no ritmo da galinha pintadinha. Entendeu? A seriedade, nós nem estamos se ligando com isso. E as nossas crianças estão totalmente sendo dirigidas, porque é bem mais fácil entregar um celular para uma criança, que ela senta ali quieta, do que a gente ficar preocupado. Será que está fazendo lá em cima? Está correndo? Vai cair? Está subindo na árvore? Entendeu? Porque ali a gente acha que a gente está acompanhando, e, na realidade, a gente nem está sabendo. É isso aí. E nós vamos ter, cada dia que passa, são crianças grávidas mais cedo, envolvidas com um relacionamento sexual mais cedo. E vamos ter um problema que nunca vai ter cura. Porque, enquanto é criança, se torna um adulto.
porque a mentalidade é corrompida, é tocada, a inocência é tocada, mas quando ela se tornar adulto, daí a psicologia não vai conseguir trabalhar essa questão, porque ela vai sentir falta, ficou um vácuo, entendeu? Ela não viveu a infância que ela deveria viver. Agora, aquele vácuo vai mexer na alma do adulto, e ele vai ser uma eterna criança. Ele quer ser criança de novo, ele quer viver o momento, porque ele é incompleto. Ele não viveu cada fase como deveria ter vivido. Então, ficou um vácuo e a pessoa vai ser um adulto inconformado. Vamos dizer assim. Pode passar, por favor. Essa música aí, eu estava fazendo uma correção. Daí você fala assim, essa música só tem no Brasil. Você não sabe se seu filho está acessando. Eu me assustei, porque eu já tinha feito uma análise dessa música. Ela não está totalmente na ordem, porque eu separei em 3 partes. Só para te mostrar a desconstrução familiar que eles estão fazendo. Esse rapaz, é um rapaz até bonito, tem foto dele aí no PowerPoint, daqui a pouco você vai ver, mas ele é totalmente satanista, endemoniado, depressivo. O cara é um trem esquisito. E ele se auto-intitula Kamaitachi, porque é uma legião de demônios japonês. Então, olha o que ele escreveu. Eu comecei a analisar as músicas dele, porque saiu na televisão, num dos jornais, que uma adolescente de 14 anos havia tirado sua própria vida, havia se suicidado, e o pai tinha cortado o pescoço. E o pai pegou o celular para ver. Agora o pai pega, né? O pai pegou o celular. Quando pegou o celular, tinha uma música que dizia exatamente, daqui a pouco, depois dessa, eu vou te mostrar a música. O que a música dizia que a menina seguiu exatamente? Daí eu comecei a analisar, e, de repente, para minha surpresa, eu achei que estava muito em off. Que essa música estava, criança nenhuma tinha acesso. Quando eu estou corrigindo a tarefa com os meus alunos, na escola pública, alunos de 9 anos, lá no fundinho, a galera do fundo começou a cantar essa música aqui. Eu assustei. Confesso que eu assustei, porque eu achei que ainda as nossas crianças não tinham tido acesso. Então, assim, está geral e a gente não sabe o que eles estão cantando, fazendo, que invocação eles estão tendo, porque realmente a gente não vai acompanhar se você não for uma mãe e um pai expert, se você não estiver mesmo na presença de Deus, cobrindo os seus filhos em oração, em busca. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? Porque nós não nos alegramos em congregar, nós não alegramos em tirar tempo, em investir tempo na oração, na busca, na palavra, em investir tempo em sentar com os nossos filhos, em comprar, sabe, Bíblias, livros de histórias que falam da palavra de Deus, sentar com eles, mostrar, ler, porque muitas vezes a gente não tem tempo. Estão tão cansados. Chegamos, nossa, estou exausto. O filho vem conversar. Não, depois do jornal, depois que eu ver isso, depois que eu fizer a janta. Sabe, nosso dia é muito corrido. E aí, os nossos filhos estão crescendo. Mas eu só quero que você analise a letra dessa música, só para você ver se não é isso que acontece. Os nossos filhos, eles percebem muito mais do que você pensa. Eu coloquei uma cartinha de uma criança aí, só para você perceber. Essa aí, ó. Veja bem, isso aqui foi uma cartinha que a gente sempre faz no encontro, só para a gente ver como está o coração da criança. A gente a gente faz um caderninho e coloca a cartinha dela lá. Mas a gente coloca com a intenção que o pai veja o que ela está pedindo para Deus. E é incrível, a maioria das nossas crianças, por mais que elas queiram brinquedo, são poucas que pedem brinquedo. Elas pedem que Deus abençoe a família. Deus ajude quem está viciado, quem está doente. A situação que mais incomoda a criança, muitas vezes ela deixa de ser criança e ela se torna um adulto neste momento, porque ela está assumindo preocupações que não deveriam ser da faixa etária dela. Olha essa criança aqui, ela falou assim, ó,
que Deus me cure e abençoe a gravidez da minha mãe. Olha só, o primeiro pedido, um dos primeiros, ela quer ganhar um negócio lá, belly board, sei lá. Mas aqui, ó, logo em seguida ela, Deus me cure, então é uma criança que tem uma enfermidade. E abençoe a gravidez da minha mãe. Provavelmente a gravidez da mãe dela é de risco e ela está preocupada com a gravidez da mãe dela. Está com medo. Daí aqui fala assim, ó, abençoe meu irmão que estava morrendo. Talvez seja o da gravidez, né? Seja o irmão dela que a mãe quase perdeu. Agora, ó, quero viajar para fora do Brasil, na França, Japão e eu não sei para onde que ela quer ir mais, não. Foi o único lugar que ela pediu. Está vendo? Ela está pedindo brinquedo, mas ela está entre os brinquedos, ela está colocando as preocupações dela. Então, a gente faz uma análise psicológica da situação da criança. Veja bem, esse quer viajar pelo mundo aí pode ser uma fuga. Você entendeu? O Brasil está ruim demais, a minha família está vivendo. O que os meus pais falam dentro de casa? A luta está muito grande, ela está envolvida com os problemas familiares. Ela está desgastada. É uma criança que quer, você entendeu? Fugir. É um sentimento de fuga. Veja bem, ali embaixo ela fala assim, ó, que meus tios e tias sejam libertos dos vícios. Está vendo? Então, ela está preocupada, é uma criança, toda criança tem muita visão de tudo que ela está inserida. E muitas vezes a gente acha que não, que criança não preocupa com nada. A gente que está muito enganado. Criança, ela observa tudo. Minha filha sabia o dia que eu fazia sobrancelha, ela tinha apenas 3 anos de idade. Ela percebia. Você vê, nem meu marido consegue perceber uma coisa dessa. Mas a minha filha, com 3 anos de idade, ela percebia. Ela percebia, mesmo que eu tentasse não chorar ou mostrar alguma tristeza, ela sabia o dia que eu estava triste. Então, os nossos filhos, eles sabem. Eles nos conhecem. Eles passam a luta junto com a gente. E muitas vezes a gente não é aquela família, você entendeu? Que senta junto, que abre o coração, que mostra que nós vamos vencer, que estamos com Deus, sabe? Mas estamos passando luta por um momento, mas nós vamos vencer juntos em oração. Tem que ser uma família unida mesmo, igual o suco na jarra, entendeu? Que não dá para discernir qual laranja foi tirada. Pode passar, por favor? Situação complicada, né? Cirrose crônica. Ela crê que vai ser curada. Interessante que, numa das didáticas que a gente fez dessa cartinha, a gente pegou o pedido principal das crianças, escreveu numa fitinha de papel, colocou dentro do balão e enchemos com gás hélio. E nós fomos para a praça soltar os balões. Nós falamos que nosso pedido nós íamos mandar para Deus. Então, nós fizemos um ato profético com as crianças. E daí elas iam soltando o balão com o pedido delas e o balão ia subindo. Aquilo para elas era o máximo. Uma das crianças, lá da sede, pediu que a mãe dela e o padrasto, que era viciado em drogas, que eles não brigassem mais e que Deus desse uma casa boa para a mãe dela. Só que a mãe da menina não tem nem serviço fixo. Ela trabalha, ela vende a revista da Natura, Avon, essas coisas. Sabe? Mas é muito... A mulher... Você precisa ver o tanto que ela é trabalhadeira. Uma benção. E animada, né? Não é aquela pessoa que parece uma formiguinha. Anda o tempo todo, trabalha o tempo todo. E não é que a menina foi para o encontro, a mãe nem ia para a igreja. Olha o tanto que é importante trabalhar com criança. Daí nós fizemos esse ato profético, a mãe veio buscar na igreja e ficou na igreja. E aí ela separou do mala sem alça, né, que era o cara que é drogado, que não era pai dos filhos, que só usurpava dela, que ela trabalhava, ele ia usar droga. Ainda usava o dinheiro que ela ganhava. Deus deu uma casa para ela que até a janela é de blindex. Pensa, loucura, loucura. Deus não cumpriu todo o pedido que a menina pediu? Que a menina fez? Lá em Catalão, um dos nossos criancinhas, você sabe o que ele pediu? Pediu que a irmã dele voltasse para casa. Olha, a irmã dele de 14, 15 anos tinha saído de casa para morar com mala.
ficou uns meses lá e o menino, desesperado, amava a irmã de paixão. O pedido que ele colocou no balão foi que a irmã voltasse para casa. Sabe o que aconteceu? A gente fez esse ato profético no domingo. Quando foi na terça-feira, a irmã voltou para casa. Ele chorava, fez um vídeo agradecendo a Deus, porque ouviu o pedido dele. Então, assim, você vê que as nossas crianças, elas estão preocupadas com o que estão acontecendo dentro de casa? E muitas vezes nós não estamos percebendo? Pode passar, pastor, por favor. É. Olha lá, ó, tira a mágoa que eu tenho do meu pai. Abençoe toda a minha família, tira a mágoa que eu tenho do meu pai. Então, assim, às vezes, você entendeu? Está acontecendo tantas coisas na nossa casa. Será que esse pai fez? Foi embora? Deixou a mãe grávida? Está usando droga? Não sei qual é o problema. Isso aqui é uma criança que precisa ser acompanhada. Você está vendo que ela tem sérios problemas psicológicos? Ela está num nível que ela não devia preocupar com esse tanto de coisa que ela está preocupando. Ao mesmo tempo que ela pede um brinquedo, alguma coisa, ela quer fugir do mundo. Você entendeu? Ela quer ir para outro país, porque na sensação de fuga dela, vai melhorar a vida dela. Entendeu? Ela vai viver, a mudança para ela, talvez seja uma vida feliz que ela sonha. Mas, ó, tem doença, está tudo na família dela, tudo que está em volta dela, ela tem noção. E ela está preocupada. E esse encontro aqui, nós fizemos um encontro de crianças de 5 a 8 anos de idade. 8, 9 anos de idade, no máximo. Entendeu? Então, ela é uma criança pequena e já tem noção de todas essas coisas. Bom, o que nós precisamos? Agora, a questão é a seguinte: a primeira coisa que os pais devem fazer é compreender e aceitar a alta posição que Deus deu. Deus te deu uma alta posição. Você precisa... Eu não gosto muito, lá no Brasil, está usando muito essa palavra, empoderamento. Mas, assim, eles usam muito a palavra empoderamento feminino. Dá uma impressão, assim, né, de feminismo. Eu não sou muito... eu não gosto de usar muito isso, não. Mas os pais, eles têm que entender esse empoderamento que Deus deu. Deus nos deu poder, autoridade. Nós temos que assumir isso aí em Deus para governar as nossas casas. Nós temos que cuidar desse jardim, lavrar esse jardim. Então, nós temos que estar atentos a toda a situação. E, muitas vezes, tem muitas coisas passando despercebidas. Deus te deu uma alta posição. Se Deus te deu filhos, tem gente que fala assim, para que Deus me deu filhos? Né? Por que Deus... E considera filhos como uma maldição. Deixa eu te falar uma coisa. Filho é bênção. E é herança do Senhor. Amém? Quando eu fui engravidar da minha filha, nem sabia que estava grávida, porque naquele tempo, a gente acabava de casar, os irmãos já perguntavam, e aí, tem bebê para nós? Dava até raiva, né? Falava, gente, eu não tenho nem geladeira ainda, tem bebê. Né? Nós casamos na situação que tinha nem geladeira ainda, eu já estava perguntando se tinha bebê. Daí eu falei, e eu fui ficando chateada com aquilo, que eu pensava, gente, eu trabalho o dia inteiro, como é que eu vou ter uma criança? Não é porque eu achava que filho era maldição, nada disso, não. Mas acabava que a minha posição de pensar já estava levando para essa situação, que o filho ia atrapalhar. E sendo que a gente pensa que filho vai atrapalhar, Satanás já está percebendo que nós estamos levando para outro lado, que não é bênção. E então eu tive um sonho, Deus me mostra tudo em sonho, né? Que o pastor da igreja naquela época chegava e falava assim, Hamilton, fala para Sheila que filho não é maldição. Eu nem sabia que estava grávida. Mas eu tinha acabado de engravidar naquela semana, provavelmente. Daí, logo eu descobri, né? 2 semanas à frente, eu descobri que estava grávida. Então, assim, filho não é maldição. Filho é bênção.
Filho pode, se a gente não tiver muito atento, Satanás pode tirar proveito para transformar os nossos filhos em algo que vai pesar a nossa caminhada. Entendeu? Mas por quê? Se nós desistirmos, é um trabalho? Sim, é um trabalho. Árduo? Sim, mas gratificante. Amém? É herança. É herança, é bênção para vocês. Futuramente, os filhos vão cuidar de vocês. Se a gente trabalhar bem essa questão familiar, os nossos filhos vão ser bênção sempre nas nossas vidas. Amém? Pode passar, pastor. Agora, veja bem, pais segundo o coração de Deus. Tem pais que querem ser respeitados pelos seus talentos e posses. Daí o pai fala assim, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter carro do ano, porque daí eu vou ter o respeito de toda a minha família, da minha esposa, eu vou ter honra, tal. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa honra não vem dos nossos bens. Amém? Eu sei que a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, mas deixa eu te falar, o melhor para eles é vida de Deus e a nossa vida com eles, a nossa presença com eles, o nosso amor expresso todos os dias. Tem filhos aí se cortando, tentando se matar, que os pais estão tão envolvidos com o secular, em ganhar dinheiro. Eu sei que vocês vieram para a América com um propósito de alcançar alguma coisa, mas não se percam. Não se percam nessa questão. Não existe valor. Deixa eu te falar uma coisa. Tenho certeza que qualquer pessoa, que se o médico dissesse, você tem 1 semana de vida, você deixaria tudo o que você estava fazendo como algo sem valor para fazer o que você não estava fazendo. Para investir em outra situação que você considera como valor. Certeza disso. Se o médico te desse 1 semana de vida, eu tenho certeza que você ia pegar seus filhos e ia passear. Ia para a praia, para a praça, ia chupar um picolé, ia catar a florzinha do campo, ia conversar com eles. Coisa que às vezes nós não fazemos porque achamos que temos longos dias de vidas. Mas para frente a gente faz. O dia que der. Meu filho vai entender. Meu filho vai entender porque ele sabe que eu estou trabalhando para ele. Os nossos filhos, eles acham bom ganhar presentes. Isso é verdade. Que filho que não acha bom ganhar presente? Mas não é o necessário. Não é o necessário. Nós não podemos comprar os nossos filhos, nem o amor deles. Não compre. Seja você o amor presente na vida deles. Amém? Uma coisa muito interessante é que os nossos filhos, eles precisam ver essa união conjugal, essa unidade, esse suco de laranja, esse purê de batata. Entendeu? Eles precisam ver isso em nós. E eles vão testar limites. Daí a gente fala assim, mas a criança é maligna. Porque, assim, a criança sabe. Um dos dois tem mais facilidade de dizer sim. De transformar o não em sim. Às vezes começa como não, a criança começa a chorar da birra, porque ela conhece os pais. E eu aprendi isso, irmãos, não foi sendo mãe. Eu trabalhei no CEMEI. CEMEI é uma creche. E eu aprendi com os bebês da creche. E olha que eu já tinha meus filhos. E não aprendi com eles. Que geralmente a gente não percebe com os nossos filhos. Aqueles meninos, eles manipulam, hein? Criança pequena manipula. E eu não sabia disso quando tive os meus filhos. Mas eles são inteligentes ao extremo. Eu tinha um auxiliar que ela chegava meia hora mais cedo e saía meia hora mais tarde. Como eu era professora da sala, regente, auxiliar, ela tinha uma carga horária maior que a minha. Daí, quando ela chegava, ela dava mamadeira para os bebês. A sala que eu peguei foi de bebê, de 6 meses a 2 anos. Olha só, que salinha mais linda. Mas terrível, os menininhos, hein? Sabe tudo, aprendi com eles. A minha maior lição de vida foi trabalhar nessa sala.
Foi incrível. Eu pintei a sala, porque eu amo pintar, né? Eu fiz um desenho lindo lá na sala, tal, porque a salinha estava feia demais. Sala de creche pública. A menininha que estudou 6 meses no ano anterior, que ela entrou, não sabia nem falar. Ela entrou, colocaram ela no bercinho, ela ficou encantada com o desenho. E ela olhava, e ela não sabia falar, e ela apontava o dedinho, só falava tia. Tia, ó, encantada com o desenho. Você vê tanto que criança percebe. Ela estava naquela salinha, ela viu que tinha coisa diferente na salinha. Então, assim, os nossos filhos percebem tudo. E aí, aquelas crianças, elas ficavam quietinhas com a auxiliar, porque a auxiliar era rígida, dura. O não dela era não. E ela não deixava descer. Então, as crianças mamavam, ficavam dentro do bercinho, ela cantava, os meninos faziam gestinho, coisa mais linda, dançava. Quando eu chegava na porta, o meu não era assim. Eles já sabiam. Eles estendiam o bracinho para mim e começavam a dar birra e chorar. E eu não aguentava, achava bonitinho demais. E eu ia descendo todo mundo dos bercinhos. Então, eles já sabiam que eles davam conta de me manipular. É assim, você acha que seu filho não sabe? Você fala, não. Ele vai lá, põe o dedinho de novo. Não. Põe o dedinho de novo. Não. Daí põe de novo. Até que hora você fala, deixa eu ir para lá. Então, ele vai. Criança, isso não é maligno, não. A criança, ele tem que testar. Você entendeu? Ele tem que sentir segurança. Ele tem que saber que o não realmente é não, que o sim realmente é sim. E isso quem faz são os pais. Você tem que trabalhar isso aí nos seus filhos. Mas eu tenho que bater toda hora? Não. A Bíblia diz que você tem que a vara da correção tira a estutícia que está ligada à alma da criança. Provérbios nos dá uma lição de vida incrível, irmãos. Incrível. Então, se você está precisando de algumas instruções, leia o livro de Provérbios. E aí, veja bem, criança te conhece. E ele vai testar. Porque criança, ela precisa saber que o amor dos pais é verdadeiro e que esse amor ele é confiável. Então, o que ele vai fazer? O que a criança vai fazer? É o Satanás, esse menino. Tem nada de Satanás. Ele quer ver se realmente o que vocês dizem um para o outro é verdade, é verídico. Ele quer acreditar nesse amor que vocês dizem que amam um ao outro. Daí, ele pega a criança, geralmente, ela vai lá no pai, fala uma coisa, daí vai lá na mãe, fala outra coisa. E, de repente, você sabe o que a criança faz? Consegue fazer com os pais, que se transforma em 2 fantoches? Coloca os pais para brigar. Daí, a criança já viu que esse amor não é muito confiável, não. Porque os pais, eles se debatem por causa de uma situação que a criança mesmo provocou. Ixi, esse amor não é confiável, não. Você viu que a criança faz isso? Mas minha esposa, a hora que a gente abraçar, é claro que você não vai ter nenhuma cena de carícia perto dos seus filhos, mas de carinho o tempo todo é necessário. Os nossos filhos precisam ver que a gente se ama, que o nosso amor é sério. O que eles não vão ver lá no mundo, eles têm que ver dentro de casa. Isso é exemplo para eles, que o amor vale a pena. Ele tem que ser cultivado. Meu esposo ia me abraçar, minha menina entrava no meio e falava que era a salsicha do sanduíche. Daí ela era o recheio, né? Tinha jeito. Todas as vezes que a gente ia abraçar, ela entrava no meio. Daí a gente apertava ela e falava, com você o sanduíche fica mais saboroso. Então, assim, você entendeu que os nossos filhos, eles vão... Daí você fala assim, daí a esposa não tem, aquela... jeito todo, começa a brigar com o marido. Mas você foi muito... Na frente da criança. A mãe falou uma coisa, o pai desfalou. Daí a mulher começa, é uma banana. Por que você está vendo que não pode fazer isso? E começa a discutir na frente do filho. O filho fala, ninguém tem voz ativa aqui. Quem que é o cabeça aqui? Tem cabeça? Ninguém. Ninguém é cabeça, né? Ninguém, um manda, outro desmanda e aí vai. Daí, de repente, a mãe fala uma coisa com o filho, o pai fala, não, acho que você está errada, na frente do filho. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Tem que haver um acordo aí. Nossos filhos precisam ser filhos funcionais, filhos que vão dar certo, que têm uma identidade formada em Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa. O amor entre vocês está em primeiro lugar, para fortalecer o que a criança precisa.
a área emocional dela. Por que a criança, mesmo sendo amada, tem tanto sentimento de rejeição hoje em dia? Por quê? Será que ele não está vendo isso no relacionamento dos pais e assumindo, não? Você já parou para pensar nisso? Que talvez o seu relacionamento está causando no seu filho um sentimento de rejeição? Talvez o filho está assumindo a rejeição que a mãe sente, porque ele viu a mãe chorar na discussão. Talvez o filho está sendo emasculado, é um menino. Ele está sendo emasculado quando o pai foi emasculado. Porque muitas vezes a mulher, o que é emascular? Tirar a virilidade do homem, sabe? A masculinidade. Quando a mulher trata o homem, sabe, com desrespeito. Com desrespeito, entendeu? Daí o homem vai sentir o quê? Emasculado. Vai sentir derrotado na posição de cabeça que Deus, né, outorgou. Então, assim, nós temos que primeiro edificar o nosso relacionamento. Em coisas que você acha que é simples, entendeu? Você está tirando autoridade. Em coisas básicas, que às vezes a gente fala, não, você entendeu? Quem deu dinheiro fui eu, não sei o quê. Coisa simples. Não, daí, por exemplo, o menino quer ir no cinema, é adolescente, daí o pai falou, não vai não acho que é viável. E a mãe, por que não deixa o menino ir? Você prende mais o menino. Então, aquela briguinha cotidiana, besta, que às vezes a gente acha que não dá em nada, que é normal, que parece que a nossa conversa está sendo normal, mas ela está sendo totalmente agressiva. E ela está tirando o peso de autoridade um do outro. Então, assim, outra coisa, que é uma violência horrível contra a criança, que também toca na alma da criança. Os pais brigarem. A criança gosta do pai e da mãe. Mas daí o pai e a mãe, um sentiu ofendido porque o outro falou isso, porque falou aquilo. E daí eles começam a discutir na frente dos filhos. O tom, às vezes, está até uma discussão aparentemente saudável, mas o tom está alto, está áspero. E para eles está normal, para o casal está normal, porque daqui a pouco eles sabem que eles vão entrar para o quarto, vão se beijar, você entendeu? Tá tudo bem. Mas para a criança aquilo ficou muito mal, ficou uma cena feia. É só para você ter noção. Fique perto de um casal que conversa alto um com o outro, em tom mais áspero. Você vai sentir. Você vai ver que é feio, é ruim. A criança sente isso. Daí o que acontece? O casal brigou na frente do filho. Daí foi para o quartinho do I love you. Aí, aquele quarto é milagroso. A criança fica com um monte de ponto de interrogação na cabeça. Então, é assim. É só a gente brigar, depois a gente vai para o quarto e tudo se resolve. O que será que tem naquele quarto, hein? Pareceu a fada madrinha lá. Alguma coisa aconteceu. Jesus fez um milagre lá dentro. A hora que sai beijando, sai todo, né, sorridente. E o filho fica sem saber o que aconteceu. Mas ninguém chegou e chamou o filho, depois de uma briga, e falou assim, olha, papai e mamãe discutiu, nós perdemos a paciência um com o outro, te ofendemos, eu ofendi a mamãe me ofendeu, mas nós já pedimos perdão um para o outro, vamos pedir aqui na sua frente, e queríamos que vocês nos perdoassem. Que pai que faz isso? Não, você ensinou como brigar, mas você não ensinou como pedir perdão. Então, assim, essas questões são básicas, mas elas são muito sérias. Por isso que ensine a criança no caminho. Você está disposta a trilhar esse caminho? Então, cuidado. Você entendeu? Quando você menospreza o seu cônjuge, por mais que você ache que você tenha razão, aquilo que o pastor Hamilton falou. Gente, eu sou muito preocupada com o convívio dentro de casa. Quando ele fala, assim, graças a Deus até hoje ele não abriu os olhos. Porque, assim, às vezes eu fico
até impressionada com a situação como ele me vê, você entendeu? Esses dias ele foi pregar lá no Espírito Santo e, de repente, ele trouxe o irmão para fazer um documento para nós e eu acho que ele tinha falado de mim lá, só que o irmão, do jeito que ele falou, imaginou que era a Miss, né? E quando ele chegou em casa, ele ainda me pegou daquele jeito, né? Sabe, dono de casa. Quando ele chegou em casa, que minha esposa me apresentou para ele falando que era a esposa dele, eu acho que ele tinha pintado uma Miss daquele jeito. Que ele olhou para mim, foi notório. O semblante dele descaiu. E ele falou, a sua esposa... Ele não conseguiu disfarçar, irmãos, não conseguiu. E eu já entendi logo. Isso aí né? O meu esposo me pintou como... Aí, mas a gente sorriu e tal. E assim, mas eu sempre tenho priorizado, olha para você ver, só para eles sentarem à mesa, ele, meu filho mais velho, sentar à mesa, para eu trazer minha família para sentar à mesa, eu investi 10 anos. 10 anos, era uma luta para esse povo sentar à mesa. E olha que para a mulher, quem é mulher sabe. Porque para a gente servir a mesa, a gente tem que trocar as vasilhas, tirar da panela, vai sujar mais vasilha. Você entendeu? Você tem que preparar um prato mais bonitinho, você tem que enfeitar para ficar a mesa bonita, né? E aí eu fazia isso por 10 anos, e eles brigando para comer na frente da televisão, no sofá, e eu chamando a atenção, que a mesa estava bonita, estava gostosa para eles sentar na mesa. 10 anos. Um dia meu filho casou e foi embora de casa. Normal, né? Juntou com a mulher e foi embora. E daí, esse dia ele estava em casa, tá, os irmãos em casa, sempre lá em casa era muita gente, a mesa pequena, mas cabia até 12, 14 pessoas. A gente comia assim com uma ética incrível, né? Todo mundo com os braços bem juntinhos, assim, bem grudadinho no outro. E aí, quando eu preparei a mesa, só chamei a primeira vez. Ele sabia que, quando a mesa estava muito cheia, eu pedi os filhos para sentar no sofá, né? Então, ele já ficou com medo, que ele era filho. Eu pedi para ele sentar no sofá. Quando eu falei, gente, a comida está na mesa, venham, vamos almoçar. Ele foi o primeiro que levantou e sentou à mesa. Daí eu vi que valia a pena. 10 anos eu achei que tinha sido perdido. Que não... Sabe, ninguém tinha importado com tudo aquilo que eu tinha feito por 10 anos, a mesma coisa, montado mesa. Mas, nesse dia, eu vi que valeu a pena. Ele correu para a mesa. Ele poderia ter ficado no sofá, na frente da televisão, que tinha muita gente para sentar à mesa. Mas ele foi o primeiro. Eu falei, vale a pena. A gente luta por muito tempo, mas vale a pena. Você entendeu? Lute por detalhes da sua vida. Eu falo para o meu esposo, meu bem, vamos celebrar as pequenas coisas. Você sabe por quê? Porque se a gente deixar as pequenas coisas, logo a gente não está celebrando as maiores. Então, vamos olhar as pequenas coisas. Se a gente não tem dinheiro, vamos na praça. Você entendeu? Se estamos com vontade de chupar um picolé, por que não chupar o picolé? Mas dá 1 litro de óleo. Vamos tomar 1 litro de óleo, irmãos? Vamos viver vida simples. Nós podemos morrer amanhã, daqui a pouco. A gente não sabe qual é o nosso dia, qual é a hora que está determinada para a gente ir. Deixa eu te falar uma coisa. Eu propus no meu coração, sou um pouco egoísta. Que vai ser difícil uma mulher ocupar meu lugar, hein? Daí todo mundo acha que eu faço só para meu marido. Não. Né? Deixar um nominho bom na praça. E eu vou falar uma coisa, e é tudo que eu ganho, eu uso na hora. Eu vou deixar para outro usar? Tem gente que guarda coisa, é século guardando. Tem gente que deixa coisa nova para os netos usar, porque nunca usou. Tudo que eu vou comprar, eu vou usar, vou celebrar, nós vamos viver, porque é aqui e agora, esse momento, e eu vou viver ele o mais intenso possível. Eu vou beijar todos os beijos que eu tenho para beijar, e agora... Você entendeu? Para que eu vou deixar para amanhã se eu posso fazer agora? Eu vou amar com todo o meu amor. Você entendeu? Eu vou investir. Eu não tenho preguiça. O pastor Hamilton fala assim, mas é porque ele sabe que eu não tenho preguiça. Eu posso chegar cansado do jeito que for. Vou fazer a janta dele, vou fazer as coisinhas para ele. Você entendeu? Não gosto que ele ande mal arrumado. Então, estou o tempo todo cuidando. E eu acho que isso não é perca de tempo. Eu acho que é investimento.
Entendeu? Então, invista, porque o amor, ele vai além de palavras. Ele vai na posição, sabe, na dedicação, desistir de viver, porque o casamento que é feliz é aquele que a pessoa decide viver para o outro. Agora, veja bem, se eu casasse, casei para... A geração de hoje é assim, fast food. Casei para ser feliz. Daí, não, acabei de casar, não estou sendo feliz, vou separar. Por quê? Por que essa geração só quer separar? Mal casa já está separando. Porque é a geração que não foi preparada para lidar com dificuldades. Os nossos filhos saiu o celular novo, o que a gente faz? Dá o celular novo para ele. Eles nem esperam. E agora eles nem têm paciência mais para esperar alguma coisa. Eles querem o bom, o melhor. Temos condição? Vamos dar, mas vem cá. Deixa o seu filho ralar um pouquinho. Não é tudo que ele quer que é o necessário para ele, não. Cuidado que você pode estar colocando no seu filho uma situação que ele não vai ter condição de lidar com os próprios sentimentos no futuro, quando ele não tiver. Quando ele não puder ter, quando ele tiver que esperar, ele não vai poder, não vai dar conta. Entendeu? Eu sei que eu já tomei o tempo demais, queria falar sobre as crianças imperadoras, mas não vai dar, e a gente deixa para um outro momento. Mas vem cá, você é o cabeça. Você, marido, é o cabeça da sua casa. Cristo é o cabeça seu. Mas você tem que ser o cabeça na sua casa. E daí não dá para liderar de qualquer jeito, né? Como que um pai de família fala assim, não estou afim de ir para o culto hoje? Vou falar uma coisa? Meu esposo não espera eu orar, não. Todas as madrugadas ele levanta. Se eu levantar, eu levantei. Se eu não levantar, ele ora sozinho. Entendeu? Ele é o cabeça. E o sacerdócio está sobre ele. Mas outra coisa mais pertinente ainda, e que a gente tem que prestar atenção, é que Deus vai cobrar o seu sacerdócio. Deus vai cobrar. Você vai ter que prestar contas. Você é o sacerdote de casa. Deus te deu essa honra de você governar a sua casa. E como você tem governado? Como tem sido sua busca, sua intensidade com Deus? Mais tempo na televisão do que na leitura da palavra? Sabe, hoje eu falo assim, realmente a palavra liberta. Mas tem gente que não lê a palavra, como é que vai ser liberto pela palavra? Por isso que a gente chega nas igrejas aí, tem um monte de crente caindo em processo. E as pessoas nem entendem. Mas por quê? Não é crente? Não aceitou Jesus? Aceitou, mas não tomou posse da palavra ainda, nem entende, nem lê. Como é que vai viver uma coisa que nem sabe o que é? Mas o diabo, seu adversário, ele sabe, ele conhece as escrituras. Ele enganou Eva, foi usando aquilo que Deus, põe em questionamento aquilo que Deus havia falado. Ele não saiu com uma história que não tinha nada a ver. Ele vai usar um argumento que é comum para você. Entendeu? Então, cuidado com essa questão, assuma a sua liderança, mãe. Assuma a sua maternidade mesmo, ore pelos seus filhos, junte vocês dois, uma só fé, união de verdade, sabe? Unidade de um purê de batata e um suco de laranja, para exercer essa fé, para determinar. Se os seus filhos não querem, criança pequena hoje está determinando que não quer vir para a igreja mais? Não quero não, quero ficar na televisão, quero ficar nos jogos, quero ficar na casa do meu amigo. Mas como assim? Sabe? Nós temos que passar o prazer de servir a Deus para os nossos filhos. Nós temos que mostrar quando é que a gente levanta a mão dentro das nossas casas, quando é que a gente ora nas nossas casas, quando é que a gente sente a presença e os nossos filhos estão participando de tudo isso. Ou a gente está fazendo isso também só escondido lá no nosso íntimo, no nosso quarto. Os nossos filhos nem participam dessa intimidade. Deixe os seus filhos participar da sua vida íntima com Deus. Coloque eles juntos, deixe eles sentirem a presença de Deus na sua vida. Amém? Toda decisão que vocês tiverem, vocês vão afetar mesmo a família de vocês. E para ser um homem segundo o coração de Deus, primeiro tem que ser um marido segundo o coração de Deus. Amém? Tem que amar a esposa como Cristo
Amou a igreja, uau. Mas vem cá, essa igreja era terrível, né? É a igreja traidora, é a igreja traíra. Ela tinha acabado de trair Jesus. Solta, ó, como que foi, ó? Solta Barrabás, crucifica Cristo. Olha, que igreja adúltera. Mas Cristo deu a vida por ela. Então, maridos, ame a sua esposa. Dê a vida por ela. Pague um preço de oração. Santidade, santifica. A mulher santa santifica o marido. O marido santo, com certeza, vai santificar a esposa. É uma só carne. Então, a sua busca intensa com Deus vai mudar a esfera espiritual da sua casa. Amém? Amém. Eu sei que o horário já foi, eu extrapolei o meu tempo. Quero que vocês se coloquem de pé, eu nem vou continuar. Tinha mais coisas para falar, mas o tempo já foi. E eu sei que nós estamos aqui para repensar mesmo. Como temos feito, como temos agido como pais. Sabe, para repensar na autoridade que Deus nos entregou. Sabemos que falhamos na criação dos nossos filhos. Que pai que não falhou? Todos nós falhamos. Mas nós aprendemos uns com os outros. Sabe? Eu fico pensando. Eu vi tanta coisa nos meus bebês da creche que eu não vi quando eu tive meus filhos. Então, é uns com os outros que a gente vai aprendendo. Sabe, alguém fez alguma coisa e deu certo. Aí nós vamos aprender. Sabe? E esse nosso embraçar, dar o braço um ao outro, nos faz mais fortes. Porque se um tropeçar, mas estiver segurando no braço dos irmãos, ele não vai cair. É assim que nós temos que viver. Quem tenta viver sozinho, levar a sua vida sozinho, porque conhece a palavra, porque sabe muito, sabe, porque não concorda com muita coisa. Essa questão, ela foi visível nos céus, quando Satanás usurpou a glória de Deus. Irmãos, quando o Senhor nos escolheu, eu e o pastor Hamilton, para presidir o Ministério Palavra da Reconciliação, não tínhamos nada de interessante. Não tínhamos posses, não tínhamos conhecimento, não tínhamos nada. Não tínhamos capacidade, não temos. Mas cada dia o Senhor nos capacita. Sabe, a cada dia o Senhor nos capacita segundo a vontade dEle, porque nós amamos a obra de Deus. Nós amamos família. Nós amamos. É tudo que nós temos. É amor. Não temos mais nada de bom. Mas nós amamos um ao outro, amamos a noiva de Cristo com o mesmo amor. Com o mesmo amor. Quando eu conheci o pastor Hamilton, meu Deus, eu olhei para ele e falei, Jesus, não desce não. Mas quando eu comecei a conversar com ele, eu falei, Jesus, ele é diferente de todo rapaz que eu já conversei. Ele ama a sua noiva como eu amo. Gente, nós somos tão idênticos no propósito, eu e o pastor Hamilton, tão idênticos. Eu amo as mesmas coisas que ele ama no reino. É incrível. A gente abre mão das mesmas coisas pelo reino. Por família. Puxa, nós somos muito igual. Apesar de sermos totalmente diferentes, psicologicamente diferentes. Ele é tão extrovertido e eu sou tão diferente, o oposto. Mas a gente se completa de uma forma incrível. E somos tão iguais no amor que sentimos
pela causa do reino. Agora, vocês precisam se completarem. Vocês precisam ser muito idênticos no amor um ao outro e por Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, aí está o segredo. Amar o seu cônjuge como você ama você mesmo. Com total entrega. Porque se você casou para ser feliz, você casou enganado. O jeito certo de casar é para fazer o outro feliz. Porque se os dois casaram para fazer alguém feliz, ambos vão ser felizes. Porque haverá total entrega, total dedicação. O cansaço do dia a dia não vai tirar o prazer de vocês celebrarem um ao outro. Sabe, o prazer de estar juntos. Nós temos que ser gratos nas simples situações, nas pequenas coisas. Puxa, minha alegria é ver o meu esposo tocar a campainha, chegar, bater, abrir a porta. Eu fico numa alegria incrível, que bom que ele voltou. E a alegria dele é estar tocando na porta de casa e saber que a esposa dele está ali. Sabe que os filhos estão ali. Então, que essa alegria comece a contagiar o coração de cada um aqui nesta tarde. Pai, não sabemos muita coisa da criação de filhos, mas o Teu Espírito, ó Deus, o Teu Espírito nos traz a direção. Se amamos ao Senhor sobre todas as coisas, Pai, se temos, ó Deus, o Espírito Santo como companheiro, ó Deus, de todas as horas na nossa jornada, então a sabedoria do Senhor está conosco. E é interessante que a Tua palavra diz que a sabedoria, ela edifica a casa. A sabedoria, ela prepara a mesa. Então, Pai, sabe, todas as vezes que eu preparo uma mesa, eu vejo, ó Pai, eu lembro dessa passagem que diz que a sabedoria, ela prepara a mesa. Então, preparar a mesa, Senhor, não é aumentar o desgaste emocional do dia, não é me cansar mais, mas é um descanso em Ti, que vai sentar à mesa conosco, com a família. Ah, Deus, sabe, que os momentos em família sejam momentos únicos, que o Senhor possa estar presente em todos esses momentos. Pai, que as disputas caiam por terra, Pai. Que Satanás, o adversário de nossas almas, Pai, não tire proveito, Senhor, no nosso relacionamento. Que o Senhor tenha liberdade agora, Pai, para entrar, para mudar a nossa visão, Pai. Senhor, para ampliar este oikos, Pai, essa intimidade, Senhor, esse relacionamento, Pai, que seja algo tremendo, Senhor, que a nossa família, ó Deus, o nosso convívio, Senhor, seja singular, seja algo tão agradável, Pai, que a gente vá para a rua, que a gente saia para trabalhar, mas que a gente pense no aconchego da nossa casa, dos braços do nosso cônjuge, Pai, do afago dos nossos filhos, Pai, que os nossos filhos sintam a mesma coisa, Pai, que a nossa casa é aconchegante, é lugar, Pai, para eles, Pai, Senhor, que o amor está ali, porque o amor é o Senhor, o amor é a Tua presença, Pai, Tu és o amor, a Tua presença, Pai, é o que nós clamamos nesta tarde.